Os que vão sair do coral, saiam rapidinho e sente, por favor. Vejam bem, você precisa se esforçar para lembrar durante a semana o que você ouve no domingo aqui, na mensagem de manhã e à noite, os que vêm à noite, tá? Porque o que você vai receber no domingo é a tua sustentação para a semana, tá ok? A Bíblia diz o seguinte: além do mais, o homem não sabe a sua hora. Preste atenção, não fale com ninguém agora. Se tiver alguém falando, por favor, interrompa a tua fala. Não quero ouvir a voz de ninguém. É para o teu bem, para o meu bem, para o nosso bem. Além do mais, o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se pescam com a rede cruel, e como os passarinhos que se prendem como um laço. Assim enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando este cai repentinamente sobre eles. Porque um só pecador destrói muitos bens. Levante a tua mão para o céu. Peça em voz baixa a Deus que fale com você, que sare você por dentro e por fora, que o Espírito de Deus ensine você a ser uma pessoa bondosa, cheia de esperança. Ó Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graça nesta manhã, por esse grande privilégio de estarmos na tua casa, juntos com os irmãos, comunhando a mesma fé, a mesma esperança, e termos passado pelo mesmo batismo, e aguardamos junto a bem-aventurada esperança, e a tua vinda gloriosa no céu, no arrebatamento da tua igreja. É para isso que estamos unidos no teu corpo, e não há outra cabeça no teu corpo além de ti. Por isso, Pai Santo, convença a cada um nesta tarde, nesta manhã, convença na mensagem da noite, convença nos cultos dessa igreja, as pessoas a mudarem de caminho. Eles estão andando em atalho, Senhor. O atalho não é caminho, é um meio de eu desobedecer essa grande caminhada. Por isso, Pai, abençoe agora a tua igreja, família global, aqui em Vila Ema, a região leste 1, em todo o Brasil, São Paulo e fora. E quanto ao teu servo, fale na minha boca, ajude-me agora, que eu não fale nada de mim, porque sem vós nada eu posso fazer. Amém. Diga assim: seja bem-vindo, Santo Espírito de Deus, porque Cristo nos une sempre mais. Agora você vai aprender a sentar. Senta devagarinho, bem devagarinho. Olhe para mim aqui. Olha aqui. Eu quero perguntar para as pessoas que estão no fundo. Eu não posso saber o que vocês estão falando, nem ver o que você está vendo no celular, mas Deus pode. Então você entrou aqui, esteja pronto a ouvir e tardio para falar. Se você quer bênção, se você quer ser mais um, se comporte como você quer em outro lugar, não aqui. Amém?
aqui continua sendo a casa do Deus vivo, o lugar do nosso resgate, o lugar da manutenção da nossa alma, para assegurar a nossa esperança para a vida eterna. Nós não estamos brincando, não, tá? E eu me sinto feliz quando eu vejo você aqui. Se você não sabe, saiba da minha felicidade, da minha mulher, da minha família e dos irmãos mais velhos desta igreja. Como nós ficamos felizes. Porque essa é nossa incumbência, estarmos no céu. Se fosse para nós estarmos aqui enganando vocês, eu garanto que nós não estaríamos da forma que nós estamos hoje. Nessa tranquilidade, nessa fé firme, aguardando a vinda de Jesus, na certeza que nós não ficaremos abandonados e para trás. Essa é a nossa convicção. Por quê? Veja bem, o mundo dá muitas voltas. Presta atenção em mim, o mundo dá muitas voltas. E Deus nos chamou para o bem. Ele não chamou a cada um de nós para a prática do mal. Ele nos chamou para a prática do bem. E do momento em que Ele nos chamou, e nós dissemos sim, termina em nossa vida aquele processo de malignidade, de incredulidade, de prostituição, de coisa que não serve. Termina. E nós, aquele Adão, quando ele pecou no Éden, ele perdeu o DNA de Deus, tá? E a gente vê o comportamento de Deus sendo sempre o mesmo, com relação a cada um de nós. Ele sempre fala duro a hora que precisa falar, Ele sempre traz uma esperança quando nós precisamos, estamos perdendo a esperança. Aliás, Ele está sempre se manifestando em nós, através do Espírito Santo. Adão ouviu a voz de Satanás, e Eva perderam o DNA de Deus, e sucumbiram sem dúvida alguma. E Deus, agindo sempre com equidade, com igualdade diante de qualquer circunstância, Deus vai até o Éden à procura de Adão. E Deus não chegou como homem, dizendo, gritando, Adão, Eva, por que vocês fizeram isso? Por que vocês me traíram? Deus não agiu assim. Deus falou para Adão e Eva, aonde vocês estão? Porque Deus quer saber onde nós estamos. E porque Deus quer saber onde nós estamos, no momento em que nós estamos negligenciando a vida de Cristo em nossa vida. Porque Ele sabe que aonde nós procuramos estar, e que é longe dEle, ali está alguém mais forte do que nós, para nos fazer escravo. Ali nós escolhemos o que nós vamos ser, quem é o nosso Deus. E Adão e Eva escolheram. E Deus então, no seu amor profundo, Ele quer saber aonde eles estavam, para que houvesse um diálogo entre eles. Ele quis saber aonde Caim andava após o seu pecado. Ele está constantemente, pelo teu espírito, descobrindo aonde nós estamos durante o dia. Se bem que Ele é Deus, Ele tem o poder de saber onde nós estamos a qualquer momento. Mas o seu anjo está aí. Cada um de nós temos o anjo da guarda que nos guia, que nos protege e que também relata tudo que nós fazemos no dia para entregarmos a Deus, para Ele entregar a Deus, para que não haja em nós nenhuma desculpa, nenhum atalho diante das obrigações que nós temos todos os dias, com a família, com nós mesmos, com a nação e com a nossa salvação. Está certo? Olhe bem para mim.
e com a nossa salvação. A Bíblia ensina que você tem, eu tenho, de que desenvolva a vossa salvação. A salvação é um ato de começo, meio e fim. Tá? Eu não posso abandonar o primeiro amor, ou seguir o primeiro amor até o meio. Eu tenho que seguir até o fim. Até o fim. Porque aquele que começou a boa obra em nós, diz Paulo, ele vai terminar esta obra até o dia de Jesus Cristo. Esta obra que o Espírito começou em mim e você, só vai terminar no momento em que nós seremos sequestrados no arrebatamento. Tá? Nós vivos, e os mortos serão ressuscitados antes de nós, para a eternidade. Então, esse mundo dá muita volta, e eu preciso entender e saber que a minha vida, ela não resume num cuidado só de mim mesmo, que é o primeiro cuidado, a qual tenho que ter. Eu tenho que pastorear eu primeiramente, para que depois os outros vejam as minhas obras, o meu testemunho, e eles possam ser pastoreados, venham acreditar naquilo que eu estou vivendo e falando. Tá certo? Então veja bem, as nossas obras têm que ser obras salutares, que sempre vai edificar o nosso próximo. Ela não pode trazer benefícios somente para nós. A vida não tem graça quando você é amante de si mesmo, porque você vai adorar tudo que lhe dê prazer. Essa semana eu conversava com a minha mulher, ela falava uma história de alguém que nós conhecemos, não é da igreja, é fora, que vivia muito mal no casamento, porque a pessoa era amante dela mesma. Ela não dava dinheiro para a esposa, nem para comprar um remédio, um exemplo. Ela pensava só nela. Isso não existe. Ninguém pode subsistir pensando somente em si mesmo. Tá certo? Porque uma hora você vai ver que não vale a pena ser egoísta, ser orgulhoso. Não vale a pena. Nós temos que compartilhar com o nosso semelhante aquilo que de Deus nós temos ouvido e recebido. Quando você senta na tua mesa para jantar, para almoçar, tomar um café com a sua família ou não, agradeça por aquilo que está na tua mesa. Agradeça. Por quê? Quando você valoriza o mínimo, o grande Deus trará para você. E nem sempre o grande que nós queremos é o necessário. O necessário é aquilo que Deus traz para nós e vai suprir as nossas necessidades como ser humano. Nós temos que entender isso. Então você tem que fazer o seguinte: o mundo dá muita volta. Dá muita volta, e a vida, ela vai retribuir tudo, todas as nossas ações, as quais nós cometemos. Ela vai ter uma volta, ruim ou boa, porque não é admissível você plantar um pé de jaca e dar laranja, vai dar jaca. Entendeu? Vai dar jaca. Então, se você planta o bem, você vai colher o bem. E não se apresse em colher, porque ele virá, ele vai brotar naturalmente. Ele vai chegar como chega o oxigênio, a qual nós respiramos todos os dias, e às vezes nós não damos nem caso a ele. Tá? Você está respirando agora, eu estou. Agora o que Paulo falou? É um milagre de Deus, porque em Cristo nós respiramos, nos movemos e existimos para a eternidade. Então o bem, ele vai aparecer para você como o vento, porque você semeou, e é aquele vento refrescante, que traz a umidade do ar, para que as sementes possam germinar, brotar e dar fruto.
A vida é isso. Então você não pode, eu escrevi aqui, um dia você vai precisar da mão que você não estendeu a alguém. Você vai precisar da mão que um dia você se negou a estender a alguém. Porque você plantou uma mão mirrada, sem vida. As mãos, elas servem para abençoar, para trazer segurança, para passar afago, entendeu? Um dia você vai precisar da ajuda que você não ofereceu à pessoa que precisava. Está ouvindo bem? Você vai precisar. Porque o homem, ele tem em si uma coisa muito ruim, que para ajudar alguém, ele quer saber quem é a pessoa. Não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Depois que você fez o bem para a pessoa, cabe a ela fazer desse bem um alicerce, para ela não precisar mais de ninguém. Não cabe a cada um de nós julgar o que nós fizemos. Então, veja bem, um dia você vai precisar da misericórdia que você não teve por alguém que estava no teu caminho. Você está entendendo? Um dia você vai precisar de um copo d'água que você não quis descedentar alguém a qual estava em você fazê-lo. Você está entendendo? Por quê? O homem receberá sempre do bem, do fruto da sua boca, e o que as suas mãos fizerem, ele vai colher um dia. É a lei da sementeira, porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Está certo? Veja bem, irmãos, a conta chega, ela chega, não adianta reclamar. Essa é uma instrução que o Espírito Santo está dando na igreja, que é para você parar de sofrer, e para você parar de ter um culpado da sua derrota. Todas as nossas derrotas, todos os nossos problemas, nós criamos, e cabe a nós nos livrar dele. Eu sou o resultado da minha escolha, não o resultado da vida de outro que não tem nada a ver com a minha vida. Nós temos que trabalhar. Quem não trabalha não coma. E quando você trabalha, você tem garantidamente na sua mesa o teu sustento, seu e da sua família. Nós vemos aqui Salomão dizendo algo muito sério, que os homens, por mais inteligentes que eles sejam, ele não sabe o dia da sua hora. E eu louvo a Deus todos os dias por tudo que ele fez, mas a morte é algo singular, porque ninguém escapa dela, ninguém, nem o bom nem o ruim, todos vão passar pela morte, todos, não há ninguém que vai escapar da morte. É como o casamento, né? O casamento, não há na terra e nem no céu nada que pode separar o homem da mulher, a não ser a morte. Por quê? Todos os problemas do casamento são dissolúveis. Há uma solução, tá? Eles não são indissolúveis para você recorrer ao divórcio. Não. Eles não são indissolúveis para você recorrer a um novo marido, uma nova mulher. Se você ama a Deus, Ele vai fazer do seu casamento o local das suas bênçãos, que vai satisfazer você e a sua família, para que você prossiga dando frutos e sendo exemplo para os seus filhos. E eu vi um pregador pregando outro dia, dizendo, a família acabou. Não, a família nunca vai acabar.
A família deixa de existir quando você desiste de Deus e da sua proteção. A família é a base da igreja. Igreja que tem famílias é uma igreja que progride, que cresce, que está cumprindo o propósito de Deus. Mas a igreja que só tem molecada, só tem indivíduo, é uma sociedade, é como uma balada. E pior até porque na balada todo mundo leva bala. E aqui você leva o quê? Uma comida gostosa para que você entenda e para que ela possa dar saúde a você, a sua alma, o teu corpo e resgatar você para Deus. Então, na verdade, é o seguinte: o homem sabe a sua hora. Aliás, não sabe a sua hora. Nenhum homem. Por acaso você foi notificado hoje que daqui a meia hora você vai morrer? Não. Deus, quando disse que o nosso Senhor Jesus viria para buscar a sua igreja, Ele não revelou o dia e nem a hora. Porque se Ele revelasse o dia e a hora, se Ele falasse é domingo de manhã às 8 horas, o pastor Rocco está pregando, estava entupido aqui, tá aqui, estaria aqui. Por quê? O medo. Porque o homem sem Jesus não sabe o que há depois da morte. Mas aqueles que têm Jesus sabem que Jesus dá graça para eles até na hora da morte. E que a morte não é o ponto final da vida daqueles que têm Jesus, mas é o começo de uma nova vida. Porque nós em Jesus recuperamos o DNA de Deus. Quando Paulo fala, não é? Que nós somos feituras de Deus criadas em Cristo Jesus para as boas obras que foram preparadas de antemão para que pudéssemos andar nela. Então não há caminho errado, pastor Joel, pastora Isabel, pastora Thaís, pastor Anice, Marco, pastor. Não há caminho ruim para o cristão, porque o caminho seu, meu, já está preparado. Eu tenho que andar nele. Eu falei terça-feira, quem está na verdade tem Deus com ele, quem está na mentira tem Satanás com ele. Está certo? Entendeu? Tem Satanás com ele, não é? E o Satanás veio para quê? Quem sabe? Não, antes de matar. Vê aí o texto. Vê o texto. Vê o texto, não fala não. Ele vai ver e vai ler o texto, enquanto eu continuo aqui. Então, veja bem. Há necessidade urgente e urgentíssima de cada um de nós começar a examinar a nossa vida, se nós somos pessoas dignas ou não, boas ou não, gratas ou não, se eu sou o marido que Deus criou para eu ser, se você é a esposa idônea, se você é os filhos que obedecem aos pais, enfim, nós precisamos fazer um exame introspectivo de nós mesmos. O que está escrito? Achou? Então, eu quero que você entenda isso. Ele não veio para matar primeiro, ele veio primeiro para roubar. Porque você só pode matar quem você rouba. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, quando ele rouba, ele entra na tua casa, mata você e destrói você e a sua família. Você está entendendo? Primeiro ele vai te roubar. Te roubar de quem? De Deus. Ele vai dizer que o preço que Jesus, nosso Senhor, pagou por você é tudo mentira. Que Jesus não ressuscitou, que Ele não está à direita de Deus, que não há esperança para esse mundo.
que não há esperança no mundo. Todo mundo estão perdidos nesse mundo, todo mundo é ladrão, é adúltero, é viciado. Não, não é assim não. Há uma grande diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O teu caminho não é igual ao caminho de quem não serve a Deus. E não adianta falar que não é. Agora, você vai andar no erro, no engano, no pecado, se você quiser. Olhe bem para mim, se você quiser. Ou você é ou não é. Ou você existe em Jesus ou não existe. Ou você respira nele ou não respira nele. Ou você se move com ele ou não se move. Tá certo? Então veja bem, nós precisamos com urgência descobrir se nós estamos na fé ou não. Olha o que o Senhor fala em Isaías: ouvi os céus e dá ouvido à terra, pois falou o Senhor, criei os filhos e os engrandeci, mas todos se revoltaram contra mim, se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o meu povo não quer saber de entender as coisas, eles não querem ter discernimento. Por quê? A hora que você agrava o seu ouvido para não ouvir mais a palavra, para não ler, para não orar, não vir na igreja, você não vai ouvir mais nada, senão um mundão de você. Você não vai ouvir voz nenhuma, senão faça o que você quiser, porque você é dono de você mesmo, você tem que ser feliz. Ora, felicidade não se encontra na desobediência, no erro, no engano, no pecado. Felicidade se encontra no encontro com Jesus, nosso Senhor, que diz: as coisas do passado foram da sua vida e agora eu vou fazer tudo novo para você. É tudo novo agora. E o novo de Deus é o que nos satisfaz. Tá? É o que põe regra em nós. É o que põe limite em nós. É o que nos constrange, nos empurra a buscar mais de Deus a cada dia. Porque o mais de Deus nos afasta mais ainda desse mundo de pecado. Paulo fala em Timóteo: sabe, porém, irmãos, que o Espírito diz expressamente à igreja que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Tá? Espíritos enganadores. Hoje você tem que tomar cuidado de estar numa igreja que tudo pode. Tá? Que pode casar quantas vezes quiser, que pode fazer sexo antes do casamento, que pode roubar, que pode mentir, que pode encher a cara de cerveja, de vinho. Se essa é a tua igreja, certo? Você está no inferno junto com o teu pastor. Você está entendendo? Olha se ele tem uma família. Olha quantas vezes ele casou. Então não vai atrás dessa corrente de pessoas que estão levando todo mundo para o abismo, para a morte, para o matadouro. Não há uma esperança onde não há e onde não está presente a verdade. Não há um caminho se Jesus está ausente de nós. Eu preguei domingo que Jesus é o nosso habitar. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, porque nós somos feitura de Deus criada em Jesus. Então Ele é a nossa vida, nosso habitar. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso bem maior. E você não pode ficar sem falar de Jesus durante o dia, durante a noite. Fala dele, mencione o nome dele, busque socorro nele, busque saúde nele, busque harmonia no casamento nele, busque a paz nos filhos nele. É tudo nele e para ele.
Então, veja bem, o homem não sabe a sua hora. Assim como os peixes são pegos por uma rede maligna, cruel, assim como os pássaros são presos numa arapuca, numa armadilha, assim o tempo mau chega para o homem e o pega de surpresa. É os dias que nós estamos vendo. Sabe, porém, irmão, que o Espírito diz expressamente à igreja: e muitos se apostatarão da fé, dando ouvido ao espírito de engano. Pois Paulo fala em 2 Timóteo, e os tempos de hoje serão difíceis. Quer ver o que ele fala? Quer ver o que ele fala? Eu vou mostrar para você. Paulo fala o seguinte aqui. Ainda tem umas 2 horas de mensagem, viu? Então, não se mexa muito não, que se você pode esperar que nós todos aqui estamos levando chumbo. Começa aqui primeiro e depois vai para você. Deus fala comigo primeiro. Então veja bem o que diz aqui. Olha aqui. 1 Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira e cauterizam a própria consciência e que proíbe a legalidade das coisas. 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Difíceis. Os tempos estão difíceis hoje. Olhe bem para mim. A coisa está piorando. Não é? Tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmo. Só ligar a televisão, o parlamentar lá recebeu tanto para poder assinar alguma coisa. Ninguém trabalha mais para o povo, para os necessitados. Trabalham para si e tem um preço. Só que eu quero saber o que eles vão fazer com todo esse dinheiro no céu, que lá não entra. Lá não entra esconder na cueca. Lá não adianta esconder na parede. Não adianta comprar tanque de inox. Não, lá não. É aquilo que Galileu Galilei disse. Olha, eu vou repetir porque é interessante. Eu falei outro dia na mensagem. Galileu Galilei foi o pai da astronomia e o pai da ciência moderna. Perguntaram para ele: Galileu, quantos anos você tem? Ele falou: eu tenho de 8 a 10. Como? Você é um velho? Você tem quase 80? Ele disse: não, acontece que os anos que eu vivi até agora é como o dinheiro que eu ganhei, que eu gastei e acabou, e agora me resta de 8 a 10, se é que resta, para que eu conserte a minha vida, porque vai chegar o momento que eu vou me apresentar perante o justo juiz, o que julga mediante a verdade. Todos nós vamos estar lá. É brincadeira? Não. Então, veja bem, olha aqui, os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos. Está saindo pelo nariz e quer mais ainda. Ganancioso, presunçoso, soberbo. Há 25 maneiras de se apresentar uma vida soberba. Depois eu vou falar outro dia. Blasfêmio, qualquer coisa blasfêmio. Desobediente aos pais e mães, ingratos e profanos. Filhos que desobedecem os pais, não querem obedecer mais. Vocês sabem que a ciência diz que o DNA dos filhos de hoje são menores do que o DNA dos pais. Porque os filhos hoje, se falar para... Você sabe a tabuada do 10? Nem a do 10 ele sabe. E a do 1 também não sabe. Você sabe o que é uma raiz quadrada? Eles não sabem mais. O que é algarismo romano? Eles não sabem mais. É o QI?
É o QI. Eu falei outra coisa? Ah, DNA. DNA. Mas o QI não deixa de ser um DNA do pai. Tá? Então, o QI, coeficiente de inteligência, dos filhos hoje são menores do que os pais. Por quê? Você precisa saber de uma notícia, você vai lá no Google, pergunta, ele te responde. Agora tem aquela lá, como é que ela chama? Alexa! Outro dia ela falou para mim, o que você quer, Rocco? Ah, que intimidade é essa? A Siri falou para mim, não foi a Alexa. Tem a Siri, ela que falou para mim, o que você quer, Rocco? Lhe interessa o que eu quero? Vai perguntar para o teu pai. Não é? Então, veja bem, irmãos, serão profanos, sem afeição natural. Levanta o narizinho, eu sou tal. Ó, tem uma notícia para aqueles que querem ser o tal. Querem saber? Querem? Então eu vou dar agora. Vou dar agora porque os momentos que eu passo mais feliz é na minha casa, lendo a Bíblia com a minha mulher, com meus filhos. E aqui, que você só aprende com a vida, né? Não é? Não é mesmo? Você não aprende ou não? Hoje eu ia trazer umas fotos que eu passei com a minha mulher, mas eu esqueci, vou trazer ainda. Quem é de terça-feira sabe o que eu estou falando. Quer saber? Vem na terça. Tá? Olha aqui. Nas ossadas e no esqueleto de cada um de nós, na sepultura, não há diferença do rico e do pobre, do bonito e do feio, do homem e da mulher, do jovem e do velho, do influente e não influente, do de boa fama e do de má fama, do gordo e do magro, do elegante e do não elegante, do cabeludo e do careca, do alto e do baixo. Está certo? Do casado e do solteiro, do sepulcro caiado ou do sepulcro de terra. Não há diferença. Tudo redunda no pó. Entendeu? Todos são iguais. Agora a diferença é na ressurreição, a qual você será eterno para a vida ou eterno para a morte eterna. Então, irmãos, há necessidade urgente de você ler a Bíblia. Olha o que é o perfil desses homens. Não tem afeição natural, são irreconciliáveis. Não quero saber mais. Irreconciliáveis. Vejam bem, irreconciliáveis. Caluniadores. Calunia sem maior pudor, sem maior respeito. Sem domínio de si, cruéis, sem amor aos bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amante dos prazeres do que de Deus. Agora veja bem a característica desse homem de hoje, preste bem atenção. Veja bem, tendo aparência de piedade. Você vê que conversa com ele, é um gentleman. Palavras de bondade. Você sabe que ele é um bandido, e quando ele faz uma oração, você fala, nossa, que oração linda. Porque ele sabe colocar as coisas na hora certa, para enganar. Olha aqui, não tem aparência de piedade, mas nega-lhe o poder de Deus. Afaste também desse. Agora aqui está o perigo, Gilberto. Tome muito cuidado quando alguém é amigo da tua família, mas é mais amigo da tua mulher do que de você. Ou se for uma mulher, é mais amiga do teu marido do que de você. Olha aqui, está aqui, ó. Está aqui o resultado. Por quê? Deste número são os que se introduzem nas casas e levam cativos mulherinhas nécias, carregadas de pecado e levada a toda a corrupção.
Está aí. Aí acontece. Porque você não vem na igreja, na oração, não ora, você não lê a Bíblia, você vive de aparência, e não é isso. Nós precisamos conhecer as pessoas, pelo testemunho, pela família, tá? Pela convivência, muitas vezes. Mas você que tem o Espírito Santo, você não precisa de muito. Você quer saber de uma pessoa, conversa com ela pelo menos 10 minutos. Você que tem o Espírito Santo, a boca dela revela tudo que ela é. Não precisa estar perguntando para ninguém. Aí você se afasta. Agora, veja bem, nós estamos vivendo um momento, aqui está declinado o que é as pessoas que convivem no nosso meio. Porque você tem que saber de uma coisa, que a Bíblia, ela não fala com o mundo, ela fala com os filhos. É uma carta do pai para os filhos. Cabe à igreja revelar quem é o pai e os filhos através da igreja. Está entendendo bem? Então nós estamos vivendo o quê? 4 tipos de ovelhas na igreja hoje. 4. A obediente. Já está obediente aí? Cadê o Danone? Coloca a obediente lá. A ovelha obediente. Não é essa, cambada, não é essa. É a obediente. É essa aqui. A ovelha obediente. Presta atenção que é interessante, eu estou no final. A igreja, a ovelha obediente, ela ouve a voz do seu pastor. A igreja, a ovelha obediente, ela não vive separada dos irmãos. Ela está junta lá. Elas pastam numa linda pastagem. A ciência diz que a ovelha animal, quanto mais velha ela é, mais cara é a sua lã, que ela fica melhor ainda. A ovelha. Isso significa o quê? O que a Bíblia fala. O fim das coisas tem que ser melhor do que o começo. Nós, como ovelhas, nosso fim, nossa vida tem que caminhar sempre melhorando no Senhor. E eu tenho que ter prazer em estar aqui no domingo com meus irmãos, porque nós somos ovelhas que obedecem. Tá? Agora, em tudo isso aí há um cuidado de Deus. Eu estava estudando sobre o pastor das ovelhas, e os pastores das ovelhas, toda manhã ela tira as ovelhas do redil, do curral, e leva elas para pastar em lugares distantes. E à tardinha ele traz para o curral de novo. Só que geralmente, sempre, é claro, a noite chega e eles não chegou ainda no redil. E é naquele exato momento em que a noite chega, que as ovelhas precoces começam a ter medo da escuridão, e começam a ter medo do uivo do lobo. Aí quando isso começa a acontecer, o pastor começa a cantar e louvar a Deus, para levar as ovelhas a acreditar que o redil está se aproximando e que elas estarão em segurança. Mas sempre tem alguma que tem medo da escuridão. Quando o lobo uiva, ele sai em disparada, porque ele ainda é precoce na fé. Assim acontece conosco. O que acontece conosco? O precoce na fé. Nós temos que ter um cuidado especial com ele, porque ainda ele sente medo de alguma coisa. E ele só vai se fundamentar na coragem, na fé, quando ele começa a ser alimentado e quando o pastor
ora por ele, canta para ele, fala para ele que não é assim. Então, a ovelha que se perde desta forma. A ovelha perdida não é uma ovelha sequestrada por Satanás. É uma ovelha que, por não estar adaptada, não põe nada ainda não. Tira. Passa no departamento pessoal depois. Então, o que acontece? Deixa eu terminar, pô. Depois se eu falar põe, você coloca. Combinamos antes. Então, veja bem, é uma ovelha que ela desaparece. Mas ela não é má, essa pessoa. Ela não sai da igreja falando do pastor. Ela está perdida. E ela sabe que o redil dela, a igreja, é o lugar certo para ela. E nós vemos a prova disso quando, agora você pode pôr, nós vemos a prova disso quando, olha aqui para mim, quando o filho pródigo saiu de casa. Ele vivia numa casa onde ele já tinha tudo. Eu pergunto para você, por mais novo que você seja nessa igreja, você tem recebido todo o carinho aqui, toda a esperança, tá certo? Mas a Bíblia recomenda: resistir o diabo, ele fugirá de vós, porque ele anda rugindo ao seu redor, vendo quem ele possa tragar. E é nessa rugida do lobo e do diabo que você sai correndo com medo. Mas você não é uma pessoa má, tá? Você não é, porque o perdido é alguém que saiu fora de si. Quando você sai fora do aprisco, você está fora de si. E o que é uma pessoa fora de si? É aquela pessoa que não pensa mais como se deve pensar. Ela sente um medo intrínseco próprio. E esta ovelha que está vendo aqui é uma ovelha que ela se perdeu de filhotinho. Ela ficou 5 anos perdida. Essa aqui. Mostra antes, depois você vai mostrar depois. Mostra antes como é que ela veio, como é que ela chegou. Mostra aí, por favor. Então ela ficou 5 anos. Estão ouvindo o que eu falei? Mostre a outra. Não essa, a outra. A ovelha perdida. Eu mandei 3 fotos para você. Então, a ovelha perdida, ela estava no meio de uma mata. Acho que é na Polônia. E lá ela ficou 5 anos perdida na mata. A sua lã, olha aqui como ela estava. A lã começou a tomar conta de todo o corpo dela e dos olhos dela. Quando ela foi achada, ela estava quase morrendo. Olha lá, gente, está vendo? Estava quase morrendo. Ela tinha 45 quilos, acho que, de lã sobre ela. Porque quando a ovelha se perde, ela atrai facilmente o peso do mundo, as dificuldades sobre ela. Ela deixa de enxergar. Mas ela clama para ser achada. Ela clama para ser achada. E essa ovelha, você está vendo ela vestida, bonita, e agora? Ela foi achada. Ela não negou o aprisco. Ela berrava todos os dias, sem ser ouvida. Porque o perdido é alguém que quer ser achado. E quando eu preparava essa mensagem, eu fui no filho pródigo. E lá, o pai fala: este é meu filho, que estava perdido e foi achado. E quando ele se deixou achar, preste bem atenção nisso. Quando ele se perde, ele está fora de si, a ovelha. Mas ela conhece o libertador e o caminho. E o medo o faz ficar fora de si por muito tempo.
Mas chega um momento que as dificuldades para ela é tão grande que ela cai em si. Ela cai em si. E ela começa a refletir aonde ela estava, onde ela está. E seguidamente ela vai ouvir a voz do seu pastor. E quando o pastor deixa as 99, vai atrás da perdida, ele traz ela de volta, dá um banho nela, tira o peso do mundo que está sobre ela, restitui ela para a família, e ela passará a andar junto e feliz com os irmãos. Está vendo lá? Ela está liberta. Essa é perdida. Quando o perdido fica feio, ele não toma banho mais, olha o nariz dela sujo, não é? Quando o filho pródigo voltou, o pai falou, ele estava perdido e foi achado, mas ele caiu em si e lembrou-se do pai, tá? Agora nós temos essa ovelha perdida, a qual nós temos que correr atrás, né, Joel? Da perdida. Agora nós temos a ovelha rebelde. Eu vou falar primeiro, depois você põe. A ovelha rebelde, ela não ouve a voz do seu pastor. Lembre-se que Deus reclama disso. Criei os filhos e engrandeci, mas todos se rebelaram contra mim. A rebelião não é nada novo, começou no céu com Satanás. Adão rebelou-se contra Deus, Caim rebelou-se contra Abel, Isaú rebelou-se contra seus pais, e vai indo. Quantos estão rebelando-se contra Deus? Tá? O jumento, ele conhece o seu dono, o boi é a sua manjedoura, mas o meu povo não quer conhecer. Você precisa ler, estudar, vir na Bíblia, orar. Então a ovelha rebelde, ela é uma ovelha que ela promove o quê? A divisão na igreja. Ela trabalha para dividir a igreja, para separar os bons amigos. Por quê? Ela é tão rebelde que ela não ouve a voz do pastor e ela quer viver sozinha, não é? E a Bíblia diz que a ovelha rebelde, ela busca o seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Mas a Bíblia também diz que a ovelha rebelde, ela busca o seu próprio mal, e o mensageiro cruel é enviado contra ela. Quem é esse mensageiro cruel? É um demônio. Ela está desprovida de Deus. Tá? Se você vai visitar ela, ela não vê você como um anjo que chegou lá, mas vê alguém onde ela vai vomitar em cima de você tudo que ela é e falar dos outros. Então a ovelha desobediente, ela é tão desobediente, olhe bem aqui, preste atenção no que eu vou falar. A ovelha desobediente, ela está no mato sem cachorro. E vou explicar por que ela está. Vou mostrar na palavra de Deus, que é para você saber que aquilo que nós vamos mostrar em seguida é pura verdade. Olha aqui, quando Jesus, nosso Senhor, olhe para mim e ouça. Eu vou ler aqui 2 Tessalonicenses 1, 7 em diante. E a vós que sois atribulados, alívio convosco, mas os que vos atribulam serão atribulados, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os seus anjos no seu poder, em uma chama de fogo. Ele tomará vingança contra quem não conhece Deus, quem não aceitou Jesus como Salvador, porque ninguém pode conhecer Deus sem Jesus. E agora vem, contra quem? Trazendo vingança contra
os desobedientes ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ovelha rebelde. Olha o resto. E por castigo padecerão eterna perdição, banida da face do Senhor e da glória de Deus quando Ele vier, para buscar a sua igreja. Então, o rebelde, ele traz a condenação sobre si. Você tira ele do lugar de rebeldia, ele volta para o mesmo lugar. Coloque a rebelde aí agora. Ó a rebelde aí. Cansou de falar que ali não era o caminho. Tirou ela, não tirou? Agora ela vai, ó. Onde ela vai? Ela é rebelde. Ela é rebelde. Você não diz, ó, o que diz Jesus nosso Senhor? Olha aqui, o que diz Jesus nosso Senhor? Não dei pérola aos porcos. Vê para mim esse texto que ele fala para não dar pérolas aos porcos, aos cães. Ele fala assim: não dê as suas pérolas aos porcos, porque elas podem voltar e dilacerar você. Quando você luta para encaminhar uma ovelha que não quer ser encaminhada, ela vai trazer danos para você. Não foi o que nós lemos aqui? Não deem que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Então, a ovelha rebelde, ela tem poder de trazer danos para você, porque está escrito aqui, ó, olha aqui, porque um só pecador destrói muitos bens, um só. A rebelde é uma pecadora insaciável, você corre atrás dela, mostra o caminho, mas ela volta, e se você insistir, tirar de lá, ela vai esperar você com um revólver, ou vai esperar você para dar uma sova em você, e vai dar, porque você não pode dar o que é santo para quem não quer ser santo. E nós estamos vendo pessoas insistir com pessoas que não merecem mais nada, está certo? Que não merecem mais nada. Então, não dê pérolas aos porcos, porque os porcos recebem as pérolas como coisa qualquer, e ele, quando recebe uma coisa santa, ele vai usar contra você. Está ouvindo? Agora, tem a ovelha também, a última que eu vou fazer, a ovelha inconveniente. Coloca aí, é a final, a inconveniente. Olha a inconveniente, ela não tem vergonha na cara. Olha ali, olha. Ela, qualquer ambiente para ela, é ambiente para ela se mostrar. Olha. Você já viu aquela pessoa que chega, oh, cheguei, hein, tal, babá, irmão, você está aqui, o cara, irmão, ela quer, sei lá, inconveniente, ó. Olha, até no meio dos cachorros fica ambiente para elas. Qualquer ambiente é bom para ela, porque ela é inconveniente, ela não é obediente, mas ela é uma ovelha desobediente, disfarçada de obediente. Então ela mostra uma alegria que não é dela. A alegria de uma ovelha tem que ser no meio do rebanho, não no meio dos cachorros, não na balada, tá? Não com os homens maus. Então essa ovelhinha aí, ó, ela está por fora, está reprovada. Qual a nota que você dá para ela, Thaís? Essa ovelha aí? Qual a nota que você dá, pastor Anísio? E você? Pastor Reinaldo? 4. E você? O Reinaldo deu 4, porque o Reinaldo é um bom pastor. E os demais também são bons pastores. Só que o Reinaldo olhou com um olhar de oportunidade para ela.
As demais olharam, vocês olharam com o olhar de que ela já teve oportunidade e o dever de mudar está nela mesma, porque o comportamento dela, ela sabe que é contrário às ovelhas verdadeiras. Tá certo? Tanto é, estou irmão. Dá para quebrar a patinha dela. Dá para quebrar. Então, mas aquela que quebra a perna, Reinaldo, é desobediente. É desobediente. Que quebra a perna dela, não vai pular mais a cerca. Essa não é desobediente, ela está no meio da turma. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Você viu que ela nem banho ela tomou, né? Olha lá, olha lá. E ela está lá. Tá lá. Os cachorros têm um faro que eles sabem o que é falso e o que é verdadeiro. Por isso ele está fugindo. Mas, veja bem. Terminando. Então vocês conheceram hoje 4 ovelhas. Detalhe aí que esse cachorro era o cachorro pastor. Eu sei. Aí ao contrário, em vez do cachorro pastorear a ovelha que está de pastor. É por isso que ela é inconveniente. A ovelha inconveniente, você dá um cargo para ela e fala, ó, eu domino aqui, não tem ninguém que manda em mim. Ela não quer prestar conta com ninguém. Essa ovelha aí deveria estar no redil, porque os cachorros já entregaram as outras ovelhas para o curral, mas essa saiu fora. Olha lá que belezinha. Ela foi fazer até a orelha no manicure. Então, o que acontece? Nós vamos terminar aqui sabendo de uma coisa, que nós precisamos mudar a nossa forma de ser em todo segmento da vida. Eu vi uma experiência de cientista. Eles pegaram 2 copos d'água, e um copo d'água, pessoas ficaram falando só coisas boas. Aquele copo d'água que ouviu coisas boas, a água se tornou mais cristalina. O outro copo d'água em que a pessoa só falava palavrão, coisa ruim, a água ficou escura. E eu vendo isso, qual a lição que eu tirei? O corpo humano tem 70% de água. Então, dependendo da conversa que você tem com alguém, você piora a vida da pessoa ou melhora. Você está ouvindo bem? Você tem que começar a ligar as coisas, tá? Fala coisas boas. É por isso que Isaías diz que Deus deu para nosso Senhor Jesus uma língua erudita, para que ele tenha uma palavra como resposta que possa atender às necessidades de quem fala com ele. E é essa palavra que vai clarear a vida do homem, para que ele seja feliz. Diga amém? Amém. Então você sabe que o homem não sabe a sua hora. Prepare-se para ela, antes que a noite chegue. Bom, eu quero orar agora, né? Eu sinto nesta manhã que tem alguns casais aqui que não estão bem no relacionamento. E você ouviu na mensagem que não existe nada no céu e nem na terra capaz de separar um casal que fez aliança com Deus. Só a morte aqui na terra. Por quê? Todos os problemas do casal é dissolúvel. Há uma solução para ele. Eles não são indissolúveis, porque nós temos Jesus. Então eu quero que você tenha coragem. Quem manda na tua vida é você, e você tem que ser feliz com o seu mulher, com a sua mulher, com o seu marido, com a sua família. Então eu quero que você levante com a sua esposa e venha aqui à frente. Você que quer dias melhores para a tua família e para vocês, levante e venha aqui à frente.